pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos continuar a correção da prova da banca FAURNS, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nós corrigimos em uma videoaula passada cerca de 15 questões de uma prova, ok? E agora vamos corrigir as 15 restantes, fechando essa prova aí de 30 questões, ok? Então, nós temos um texto um tantinho longo aí na frente, ok? Mas vamos lê-lo e partir para cima das questões. Olhe comigo na telinha, então, pessoal, vamos começar. O texto, então, é intitulado Devo educar meus filhos para serem éticos? E diz o seguinte: quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, saí de casa para a escola numa manhã fria de inverno. Chegando portaria, meu pai interfonou, perguntando se eu estava levando um agasalho. Disse que sim. Ele me perguntou qual. Um moletom amarelo, respondi. Era mentira. Não estava levando agasalho nenhum, mas estava com pressa. Não queria me atrasar. Voltei do colégio e fui ao armário procurar o tal moletom. Não estava lá nenhum lugar nenhum da casa, e eu imaginava. Gelei. À noite, meu pai chegou de cara amarrada. Ao me ver, tirou de sua pasta o moletom e me disse: eu não me importo que tu não te agasalhes, mas nesta casa, nesta família, ninguém mente. Tá claro? Sim, claríssimo. Esse foi apenas um episódio memorável de algo que foi o leitmotiv de minha formação familiar. Meu pai era obcecado por retidão, palavra, ética, pontualidade, honestidade, código de conduta, escala de valores, Menschkeit, firmeza de caráter, decência fundamental em Yiddish, e outros termos que eram repetitiva e exaustivamente martelados na minha cabeça. Deu certo, quer dizer, não sei, no Brasil atual, eu me sinto deslocado. Até hoje chego pontualmente aos meus compromissos e, na maioria das vezes, fico esperando por interlocutores que se atrasam e nem se desculpam. 15 minutos parece constituir uma margem de erro tolerável. Até hoje acredito quando um prestador de serviço promete entregar o trabalho em uma data, apenas para ficar exasperado pelo seu atraso. Fico revoltado sempre que pego um táxi em uma cidade que não conheço e o motorista tenta me roubar. Detesto os colegas de trabalho que fazem corpo mole, que arranjam um jeitinho de fazer menos que o devido. Isso sem falar nas quase úlceras que me surgem ao ler o noticiário e saber que, entre os governantes, viceja um grupo de imorais que roubam com criatividade e desfaçatez. Sócrates, via Platão, defende que o homem que pratica o mal é o mais infeliz e escravizado de todos, pois está em conflito interno, em desarmonia consigo mesmo, perenemente acossado e paralisado por medos, remorsos e apetites incontroláveis, tendo uma existência desprezível, para sempre amarrado à sua própria consciência, onisciente que o condena. Com o devido respeito ao filósofo de Atenas, nesse caso acredito que ele foi excessivamente otimista. Hannah Arendt me parece ter chegado mais perto da compreensão da perversidade humana ao notar que esse desconforto interior do pecador pressupõe um diálogo interno de cada pessoa com a sua consciência, que na verdade não ocorre com a frequência desejada por Sócrates. Para aqueles que cometem o mal em uma escala menor e o confrontam, Arendt lembra Kant, que sabia que o desprezo por si próprio, ou melhor, o medo de ter de desprezar a si próprio, muitas vezes não funcionava, e a sua explicação era que o homem pode mentir para si mesmo. Todo corrupto ou sonegador tem uma explicação, uma lógica para seus atos, algo que justifique-o de uma determinada lei dever se aplicar a todos, sempre, mas não a ele, pelo menos não naquele momento em que está cometendo o seu delito. Cai por terra, assim, um dos poucos consolos das pessoas honestas. Ah, mas pelo menos eu durmo tranquilo. Os escroques também. Se eles tivessem dramas de consciência, se travassem um diálogo verdadeiro consigo e seu travesseiro, ou não teriam optado por sua carreira, ou já teriam se suicidado.
Esse diálogo consigo mesmo é fruto do que Freud chamou de superego. Seguimos um comportamento moral, eles nos foi inculcado por nossos pais e renegá-lo seria correr o risco da perda do amor paterno. Na minha visão, só existem, assim, dois cenários em que é objetivamente melhor ser ético do que não. O primeiro é se você é uma pessoa religiosa e acredita que os pecados deste mundo serão punidos no próximo. Não é o meu caso. O segundo é se você vive em uma sociedade ética em que os desvios de comportamento são punidos pela coletividade, quer na forma de sanções penais, quer na forma de ostracismo social. O que não é o caso do Brasil. Não se sabe se De Gaulle disse ou não a frase, mas ela é verdadeira. O Brasil não é um país sério. Assim é que, criando filhos brasileiros morando no Brasil, estou voltas com um deprimente dilema. Acredito que o papel de um pai é preparar o seu filho para a vida. Esta é a nossa responsabilidade. Dar a nossos filhos os instrumentos para que naveguem com segurança e destreza pelas dificuldades do mundo real. E acredito que a ética e a honestidade são valores axiomáticos. Eis aí o dilema. Será que o melhor que poderia fazer para preparar meus filhos para viver no Brasil seria não os aprisionar na cela da consciência, do diálogo consigo mesmo, da preocupação com a integridade? Tenho certeza de que nunca chegaria a ponto de incentivá-los a serem escrópios, mas poderia, como pai, simplesmente ser mais omisso quanto a essas questões. Tolerar algumas mentiras, não me importar com atrasos, insistir para que não colhem na escola, não instruir para que devolvam o troco recebido a mais. O fato de pensar a respeito do assunto e de viver em um país em que existe um dilema entre o ensino da ética e o bom exercício da paternidade já é causa para a tristeza. Em última análise, decidi dar a meus filhos a mesma educação que recebi de meu pai, não porque acho que eles serão mais felizes assim, pelo contrário, nem porque acredite que, no fim, o bem compensa, mas, em primeiro lugar, não conseguiria conviver comigo mesmo e com a memória de meu pai se criasse meus filhos para serem pessoas do tipo que ele me ensinou a desprezar. Além disso, porque acredito em sociedades e culturas mudam. Muitos países de hoje desenvolvidos e honestos eram antros de corrupção e sordidez 100 anos atrás. Um dia o Brasil há de seguir o mesmo caminho e aí a retidão que espero inculcar em meus filhos há de ser uma vantagem, não um fardo. Oxalá. Vamos lá então com a questão 16. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das linhas 2, 44, 86 e 103. Todas elas aí são relativas ao uso do acento grave, ocorrência da crase. Ok, gente? Tenho repetido que isso é um tópico frequente nessas questões, principalmente de lacunas. Então, vamos lá na questão, na lacuna da linha 2, chegando à portaria, portaria, palavra feminina, chegar rege a preposição a, então, do a artigo que vai estar antes da palavra feminina, com o a regido pela preposição, regido pelo verbo chegar, eu vou ter o a com crase, ok? Isso já vai me dar a opção A, C ou E. Depois, linha 44. Linha 44, eu vou ter aqui tendo uma existência desprezível para sempre amarrado a algo, ok? Como algo é um pronome e não há crase diante de pronomes, então eu vou preencher aqui com o A sem crase, ok? Então já vai poder ser a alternativa A ou a alternativa C. Depois, linha 86. Linha 86, eu tenho aqui, ó, estou às voltas, locução adverbial feminina. O portanto, com acento grave, certo? Ainda a opção A e a opção C. E, por fim, linha 103. O fato de pensar a respeito. Respeito, palavra masculina, não aceita a crase. Logo, decidimos aqui pela opção letra A na questão 16. Questão 17, olha o uso dos porquês aí, pessoal. Ok? Uma velha questão gramatical, ok? Muito conhecida, certo? E sendo cobrada aí na banca FAURBS. Vamos lá, linha 10. Qual o porquê que eu vou usar na linha 10? Eu tenho aqui
Não estava lá, nem em nenhum lugar da casa. E eu imaginava por quê. Fica subentendido a palavra por que motivo, por que razão, ok? E nesse caso, vamos usar o porquê separado e sem acento, ok? Porém, vamos fazer uma pequena correção aqui, que estamos no fim da sentença. Nesse caso, eu vou usar o porquê separado e com acento, ok, pessoal? Então, quando fica subentendido as palavras por que motivo, por que razão, eu uso o porquê separado e sem acento. Desde que ele não apareça no fim da oração, como é o caso aqui. Ele apareceu no fim, então eu vou usar com o acento circunflexo, tá? Então, já vou ter aqui opção A e opção C. Depois, linha 60. Na linha 60, eu tenho aqui, ó, algo que justifique o porquê, precedido de artigo, o porquê vira substantivo e, como tal, vai ser grafado junto e com acento, tá? Então, vamos ter aqui, ó, o porquê do A ou do C também, certo? Opção A ou C. Depois, linha 72. Linha 72, temos Freud chamou de superego. Seguimos um comportamento moral porque ele nos foi inculcado por nossos pais. É o porquê das respostas, é o porquê explicativo ou causal. E, nesse caso, ele é junto e sem acento. Junto e sem acento, pega aqui de novo a alternativa A e C. E, por fim, linha 110, né? Não porque ache que eles serão mais felizes assim. Pelo contrário, nem porque acredite que, no fim, o bem compensa. Mas porque, ou seja, continuando as respostas que foram dadas aqui, é o porquê, ok? Junto e sem acento, tá? E isso vai jogar aqui para a alternativa letra C. Ok, gente? Na questão 17. Na questão 18, temos as palavras abaixo foram retiradas do texto. Assinale a alternativa que contém apenas palavras com dígrafos, ok? O comando da questão não faz menção a se é dígrafo vocálico ou dígrafo consonantal, ok? Então, vamos prestar atenção na jogada aí. Repare aqui, ó, que na opção A, Oxalá não tem dígrafo nenhum, porque eu não tenho a situação em que eu tenho duas letras representando um mesmo fonema, ok? Oxalá eu tenho uma letra representando um fonema, ok? Então não é a letra A. No item B, eu posso ter o dígrafo em compromissos, o dígrafo em iidice e o dígrafo em acossado. Mas cadê o dígrafo em quando? Ok? Em quando esse U é pronunciado, e se ele é pronunciado, ele não forma dígrafo, ok? Só seria dígrafo se a pronúncia fosse cando, tá? Então, não é o item B. No item C, eu tenho onisciente, o dígrafo SC aqui, pessoa, o dígrafo SS, frequência, ok? Frequência, aqui não tem dígrafo, porque o U é pronunciado, só seria dígrafo se a pronúncia fosse frequência. E claríssimo, eu tenho o SS aqui, então não é o C. No D, pessoa, SS, e idice, CH, queria, agora o U não é pronunciado, e por isso forma dígrafo, e aí, claríssimo, ok, tem o dígrafo SS, logo a resposta da 18 é a letra D, ok? Na 19, vamos ter as palavras abaixo foram retiradas do texto. Assinale a alternativa que contém apenas palavras formadas por derivação sufixal, ou seja, todas elas vão ter que ter um sufixo, pessoal. Ora, veja que na letra A, infeliz é in mais feliz, tem um prefixo, e eu quero a formação sufixada. Não é o caso, então, da A. Na letra B, eu tenho perenemente tem sufixo, objetivamente tem prefixo, mas desprezo é derivação regressiva do verbo desprezar, ok? Não tem nem prefixo, nem sufixo, ok? Aliás, você poderia até imaginar um falso sufixo aqui em des, tá? Mas, em todo caso, não tem sufixo, então não é o B. No item C, nós vamos ter
desarmonia, eu tenho o sufixo des, mas não tenho o prefixo, ok? Então não entra, ainda que perversidade, coletividade, tem o sufixo dade. No item D, superego é formado por composição, isso já joga por terra a letra D como possível resposta, e pressupõe desconforto, tem prefixos e não sufixos. Logo, só sobrou a letra E, fundamental, de fundamento, mais o prefixo ao, excessivamente, ok? Com o sufixo mente, e pontualidade com o sufixo dade. Resposta da 19, letra E. Na 20, temos assinale a afirmativa incorreta com relação à análise sintática de frases e orações do texto. Então, incorreta. Na frase, meu pai era um obcecado por retidão exerce a função sintática de agente da passiva. Aqui tem um princípio de pegadinha, gente, porque faz com que era obcecado seja interpretado como uma locução verbal passiva. Mas não é o caso, ok? Repare que eu não tenho como transformar essa frase numa voz ativa. Eu não posso ter, por retidão, obcecava meu pai. Né? A retidão obcecava meu pai. Não, ok? Então, aqui eu não tenho a função, não tenho a voz passiva, logo não tenho um agente da passiva. A análise sintática correta dessa frase é sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito e complemento nominal desse nome obcecado aqui. Ok? Então, era um obcecado não forma uma locução verbal passiva, logo a frase não está na voz passiva, logo não tem o agente da passiva. Resposta, letra A, então, na 20. Ok? Questão 21, pessoal. Se a palavra homem estivesse no plural, quantas outras palavras teriam de ser necessariamente alteradas na frase para fins de concordância? Ora, a gente vai ter lá na linha 39, aqui, né? Aqui, ó, 39, tem aqui homem, certo? Então, se isso aqui fosse os homens, então teria Sócrates via Platão defende que os homens que praticam o mal são os mais infelizes e escravizados de todos, pois estão em conflito interno, em desarmonia consigo mesmos, perenemente acossados e paralisados por medos, remorsos e apetites incontroláveis, tendo uma existência desprezível, para sempre amarrados a algo, sua própria consciência onisciente que os condena. Ok? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Logo, resposta correta, letra C. Ok? Na 22, temos assinale V verdadeiro ou F falso as afirmações a seguir, referentes a funções sintáticas de trechos do texto. Então, vamos lá, pessoal. A oração, se eu estava levando um agasalho, exerce função sintática de objeto direto das linhas 3 e 4? Então, vamos lá. Nas linhas 3 e 4, meu pai interfonou perguntando se eu estava levando um agasalho. Perguntando o quê? Qual é o complemento desse verbo? Toda essa oração aqui, logo, ela exerce função de objeto direto verdadeira aqui, a primeira. Na segunda, que entre os governantes viceja um grupo de imorais que roubam com criatividade e desfaçatez, certo? Então, nós temos aqui essa oração exerce a função sintática de objeto direto na linha 36 a 38. Vamos voltar lá na linha 36. Ó. O que o Sócrates defende? Defende que o homem, então, tudo isso aqui que nós já marcamos, e é complemento do verbo defender, porque quem defende, defende alguma coisa. Logo, aqui, então, também está correto. Já na alternativa, na afirmação, na terceira, temos
A oração, que nunca chegaria a ponto de incentivá-los a serem escroques, exerce a função sintática de objeto indireto. Nem preciso voltar no texto. Repare que se fosse objeto indireto, deveria estar precedido por uma preposição aqui, e não está, né, gente? Se a gente voltar lá na linha 96 do texto, nós vamos encontrar aqui, olha lá, tenho certeza de que nunca chegaria a ponto de incentivá-las a serem escroques. Ah, pintou a preposição aqui. Mas repare que essa preposição é regida pelo substantivo certeza, o que faz essa oração aqui uma completiva nominal e não um objeto indireto, porque se fosse objeto indireto, ela deveria estar ligada a um verbo transitivo indireto e não é o caso. Então está errada essa afirmativa. Na outra, a oração que existe um dilema entre o ensino da ética e o bom ensino da paternidade, exerce a função sintática de complemento nominal, na linha 104, a gente volta aqui na linha 104, olha lá, em um país em que existe um dilema. Então, esse em que é um pronome relativo, ok? Se é pronome relativo, não pode estar precedendo um complemento nominal, porque o complemento nominal é regido, é antecedido por uma conjunção integrante. E aquele em que é um pronome relativo, o que faz com que a oração grifada aqui nessa opção seja, na verdade, uma oração adjetiva, subordinada adjetiva. Então, falso. E a oração que sociedades e cultura mudam, na linha 114, exerce a função sintática de objeto indireto. Ora, eu tenho aqui, ó, na linha 114, ok? Porque acredito que sociedades... Acredito em quê? Que sociedades e culturas mudam. Isso aqui é complemento do verbo acreditar. Logo, ok? Correto essa alternativa. Então, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Letra A. 23. Considere as seguintes afirmativas acerca de recursos coesivos empregados no texto. 1. O pronome que, da linha 33, antes de fazem, introduz uma oração adjetiva explicativa. Ele vai ser, se for um pronome relativo, precedido de vírgula. Ok? Então, vamos lá na 33. Olha, na linha 33 eu tenho aqui, ó, detesto os colegas de trabalho que fazem corpo mole. Esse que se refere a trabalho, né? Quem faz corpo mole? Colegas de trabalho, tá certo? Ok? Então, ele é um pronome relativo, mas não está precedido de vírgula. E se não está precedido de vírgula, ele é uma oração adjetiva restritiva. Essa 1, então, é falsa. Na 35, o que introduz uma oração adjetiva restritiva? Vai ser se vier precedido de vírgula. Então, vamos lá. Se não vier precedido de vírgula, perdão. Então, eu tenho aqui na 35... Isso sem falar nas quase úlceras que me surgem. Então, surgem o quê? As úlceras. E o que se refere a úlceras não está precedido de vírgulas e, por isso mesmo, essa afirmativa aqui ela é correta. É uma oração adjetiva restritiva. E na 3, o pronome demonstrativo esta, da linha 88, está sendo usado para se referir a dar a nossos filhos os instrumentos para que naveguem com segurança e destreza pelas dificuldades do mundo real, das linhas 88 e 91. Ok, vamos lá na linha 88 e 91. Eu tenho aqui, olha lá, esta é a nossa responsabilidade. Esta é o quê? Dar a nós tudo que vem depois. Esse pronome aqui está fazendo uma referência catafórica a tudo que vem aqui. Ó. Ou seja, ele está antecipando algo que ainda vai ser dito, mas a afirmativa aqui ela é correta. Então, na 23, resposta letra D. Na questão 24, temos lá uma questão de pontuação. Assinale as afirmativas abaixo com V verdadeiro ou F falso em relação ao uso da pontuação no texto. A vírgula da última frase do segundo parágrafo é justificada porque separa duas orações em sequência, ok? Então, vamos lá na última frase do segundo parágrafo, ok? Tem que voltar aqui, ó. Aqui está o segundo parágrafo. Quer dizer, não sei, certo? Está separando duas orações em sequência? No Brasil, aqui sim, mas essa aqui, ó, a questão está fazendo referência a essa.
No Brasil atual, eu me sinto deslocado. No Brasil atual, não é oração porque não tem verbo. Ok? Então, se não tem verbo, não pode a vírgula estar separando duas orações. Ok? Então, essa primeira aqui, ela é falsa. As vírgulas da primeira frase do terceiro parágrafo estão empregadas para isolar um elemento intercalado? Vamos lá, primeira frase do terceiro parágrafo. Vamos lá. Aqui eu tenho um parágrafo, 2 aqui, ó. Até hoje chego pontualmente aos meus compromissos e, na maioria das vezes, fico esperando por interlocutores que se atrasam e nem se desculpam. 15 minutos parece constituir uma margem de erro tolerável. A vírgula aqui está isolando um adjunto adverbial intercalado, ok? Então, está correta essa afirmativa aqui, ó, ok? Da questão 24, aqui está correto, ok? O uso da vírgula depois de mole na linha 33 é facultativo? Vamos voltar lá na linha 33, a gente fica tonto de ir voltar, mas não tem jeito. Deteste os colegas que fazem corpo mole, vírgula, que arranjam, essa vírgula é facultativa? Não, ela está separando dois objetos indiretos do mesmo, dois objetos diretos, perdão, do mesmo verbo. Termos de mesma função sintática, então essa vírgula é obrigatória. Essa alternativa é falsa. E, por fim, as vírgulas da última frase do penúltimo parágrafo são empregadas para enumeração de elementos. Última frase do penúltimo parágrafo, eu tenho aqui, ó. Olha lá. Tolerar algumas mentiras, não me importar com atrasos, não insistir para que não cole. Tudo isso aqui está, né, com a vírgula sendo usada para separar os elementos de uma enumeração. São várias coisas, ok? Iguais, e, portanto, ela é correta. Logo, a alternativa válida aqui na questão 24, letra B. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos contextualmente adequados para as palavras desfaçatez, escroques e axiomáticos, pessoal. Então, desfaçatez é o mesmo que descaramento, ok? Escroque é o mesmo que trapaceiro e axiomático é o mesmo que inquestionáveis, ok? Então, na 25, a resposta é letra B, certo? É uma questão de semântica, requer que o aluno tenha um bom domínio de vocabulário, ok? E aí, a melhor dica aqui é que o aluno leia bastante e forme um bom vocabulário, porque aí só assim dá para resolver esse tipo de questão. Ok, pessoal? Na questão 26, nós vamos ter: assinale a alternativa que apresenta uma versão modificada da frase. Até hoje acredito quando um prestador de serviço promete entregar o trabalho em uma data, apenas para ficar exasperado pelo seu atraso. Ok? Onde é uma alternativa que não houve alteração? Onde é que não houve alteração, pessoal? Isso vai acontecer na letra D. Repare, acredito quando um prestador de serviço promete entregar o trabalho em uma data até hoje, apenas para ficar exasperado pelo seu atraso. Aqui no primeiro, eu tenho lá, hoje acredito, dá a entender que antes ele não acreditava. Ok? Então, o primeiro aqui já era. Na segunda, acredito quando um prestador de serviço promete entregar o trabalho em uma data, apenas para ficar exasperado até hoje. Dá a entender que ele ainda está esperando o trabalho ser executado. Não é o caso. No item C, apenas para ficar exasperado pelo seu atraso, hoje até acredito. Ou seja, antes ele podia não acreditar, e esse até aqui está com sentido mais reforçativo do que quando é usado aqui na frase original. Ok? Então, a C também houve alteração. E no D, hoje até acredito, igual aqui o que aconteceu no item C. Tá, gente? Então, na 26, a resposta, letra D. Esse é um tipo de questão envolvendo implícitos e pressupostos. Ok? A dica aqui é prestar atenção na posição de algumas palavras, como os advérbios, as preposições, em que, quando há mudança no sentido também. Ok, pessoal? Vamos lá para a questão 27. Assinale a afirmativa correta
acerca de recursos relacionados à coesão e à coerência do texto. A única correta é qual vai ser? Na letra A, o pronome relativo que, antes de fazem, refere-se a colegas de trabalho, ok? Verdadeiro. Se a gente voltar lá na 33, a gente já analisou esse trecho, a gente vai ver aqui, ó. Olha lá. Deteste os colegas de trabalho que fazem corpo mole. Quem faz corpo mole? Os colegas de trabalho estão referidos pelo pronome relativo que. Então está correto aqui, não há nem muito o que discutir. Na 27, letra A. Na 28, temos a palavra devido na linha 46 está sendo empregada como advérbio, ok? Não, devido não pode ser um advérbio, porque ela é um adjetivo na linha 46, ok? Temos lá aqui, ó, com o devido respeito, ou seja, o devido está se referindo ao substantivo respeito, logo, se está se referindo a um substantivo, não pode ser um advérbio, ok? Então, essa aqui é falsa, ok? A palavra respeito está sendo empregada como substantivo, acabamos de ver que sim, então verdadeiro. A palavra tranquilo pode estar sendo empregada tanto como adjetivo quanto advérbio na linha 66, ok? Vamos lá ver, então. Eu tenho na linha 66, vou voltar aqui, ó. Tenho. Mas pelo menos eu durmo tranquilo, ok? O tranquilo aqui pode estar se referindo ao sujeito eu, e nesse caso ele vai ser um adjetivo, ok? E pode estar se referindo ao verbo com o sinônimo de tranquilamente, certo? Então, aqui, nessa alternativa, nessa questão, perdão, podemos considerar assim, ainda que isso não seja muito canônico, não seja muito ortodoxo, tá, pessoal? O mais correto aqui seria considerar o tranquilo apenas como um adjetivo, certo? Porque a gramática veda o uso de adjetivos como advérbios nas situações. O correto seria usar o tranquilamente, ok? Então, daria aí uma possibilidade de um recurso a essa questão, porém, é possível a análise como advérbio também, então a gente vai considerar como correto. E na afirmação 4, a palavra troco da linha 101 está sendo empregada como verbo, ok? Então vamos lá ver, ok? Na linha 101, tenho aqui, ó, não instruir para que devolvam o troco precedido de artigo, não pode ser verbo, né, pessoal? Porque somente substantivos são precedidos de artigo. Então, somente a 2 e a 3 são corretas, logo a resposta, letra C. Na 29, assinale a alternativa que apresenta ideia que não pode ser depreendida do texto. Ora, essa ideia é a letra E, pessoal. O autor concorda com as ideias de Sócrates a respeito do sofrimento interior que acomete o homem que pratica o mal? Não. Na verdade, ele até faz uma ressalva, né? Vocês vão bem lembrar aqui, ó. Com o devido respeito ao filósofo de Atenas, nesse caso, acredito que ele foi excessivamente otimista. O autor concorda mais com a Hannah Arendt, ok? Então, a alternativa correta aqui na 29, letra E. E, por fim, na questão 30, uma questão igual, assinale a alternativa que apresenta ideia que pode ser depreendido. Antes era que não podia ser, agora é que pode ser. Essa é justamente a alternativa letra C. A expectativa de punição social, penal ou religiosa aos desvios de conduta é um desestímulo aos comportamentos antiéticos e é por isso que o pai do autor do texto, né, pegava pesado com ele na questão ética e o autor do texto internalizou isso de maneira a hoje não cometer esse tipo de desvio ético. Ok? Então, na 30, a resposta letra C. E assim a gente finaliza mais uma correção da banca FAURGS, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a gente espera que essa prova tenha sido útil para vocês e que os nossos comentários, de fato, ajudem vocês a irem bem
nessa prova, ok? Se vocês gostaram, curtem, comentem, deixem aqui a sua crítica e a sua sugestão. Na medida do possível, vamos procurar atendê-los, ok? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e muitíssimo obrigado.